Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra dois ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes dois ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. Para a nossa última aula da disciplina de Física Geral e Experimental 1. E o tema da nossa aula hoje são os movimentos balísticos. Então, nós vamos continuar estudando aquilo que nós vimos lá no início da nossa disciplina. Então, os movimentos balísticos, eles são uma continuação do conteúdo que nós vimos lá na cinemática, quando nós estudamos o movimento em uma dimensão. Então, nós vamos estudar agora o movimento quando eu tenho duas dimensões sendo consideradas. Então, nós vamos definir o que é um movimento balístico, como nós fazemos o estudo do movimento balístico, caracterizar a queda livre, o lançamento vertical e suas respectivas equações. Nós estudamos a queda livre dos corpos lá quando nós iniciamos o nosso estudo em relação à cinemática. Nós chegamos a ver queda livre dos corpos e agora nós vamos ver com maior profundidade ali o lançamento vertical e suas equações. Nós vamos aprender a deduzir as equações de um lançamento horizontal e de um lançamento oblíquo, então entender como que acontece o lançamento horizontal, como que nós fazemos as deduções das equações associadas ao movimento do lançamento horizontal e apresentar a lei de Newton de gravitação universal e deduzir uma expressão geral para o campo gravitacional e conhecer sobre a órbita circular. Pessoal, então quando nós falamos do movimento balístico, ele é um caso particular do movimento bidimensional, no qual um corpo chamado de projeto se desloca em um plano vertical, sob a ação da gravidade, e também num plano horizontal. Algumas situações nós vamos ter ele se deslocando apenas no movimento vertical e outras nós temos ali ele se deslocando no movimento horizontal e vertical. O que que nós vimos lá na cinemática? Quando nós iniciamos o nosso estudo nessa disciplina, nós começamos a entender como que um corpo se movimenta. Nós não estudamos as causas, nós estudamos, compreendemos, aprendemos a descrever o movimento. E nós aprendemos a descrever o movimento em uma dimensão, né? Então, nós vimos, geralmente, o nosso estudo estava focado somente no eixo horizontal, né, no eixo X, ou nós estudávamos o movimento no eixo vertical, né, no eixo Y, que era o caso do queda livre dos corpos. E no eixo horizontal, nós vimos o que era a trajetória, nós vimos o que era a posição, a aceleração, velocidade, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, sempre nós estudávamos apenas em uma dimensão, né? Ou era no eixo X, ou era no eixo Y, ou estávamos estudando movimento na horizontal, ou estudando movimento na vertical. Agora, nós vamos continuar estudando o movimento balístico, mas nós vamos ver o movimento balístico e ele é caracterizado por um movimento que acontece em duas dimensões. Então, agora nós não estudamos mais o movimento em uma dimensão. Nós vamos começar a estudar esse movimento dos corpos nas duas dimensões. Então, quando nós falamos de um movimento balístico, nós estamos pensando no movimento que acontece ou na queda livre dos corpos ou um movimento na vertical, eu preciso lembrar que eu estou considerando a aceleração da gravidade, porque a aceleração da gravidade passa a atuar nesse corpo. E a aceleração da gravidade, ela é dirigida para baixo. Então, nós vamos desconsiderar também nesse movimento a resistência do ar. É como se esse movimento estivesse acontecendo no vácuo. Para nós, aqui, no estudo dos movimentos balísticos, inicialmente, nós não vamos considerar a resistência do ar, para entender como funciona esse movimento, descrevê-lo, né? Entender quais são as componentes que estão atuando nesse movimento. Então, quando nós falamos do movimento balístico, é importante entender que a velocidade inicial do projétil é uma grandeza vetorial. Então, ela tem intensidade, ela tem direção e tem sentido, certo?
Então, aqui para nós importa saber qual a direção, qual o sentido. Só o valor numérico não é o suficiente para descrever o movimento desse corpo quando nós estamos falando do lançamento de um projétil. É preciso considerar se ele tem uma direção e um sentido. Lembra que nós vimos que uma grandeza escalar era aquela grandeza que apenas o valor numérico e a sua intensidade eram suficientes para descrever o movimento do corpo. Porém, agora nós vamos estudar um movimento em que eu preciso compreender a direção e o sentido. Nós vamos falar de uma grandeza vetorial, em que apenas o valor numérico já não é mais suficiente para descrever o movimento desse corpo. E dependendo das características, nós podemos ter diferentes tipos de movimento balístico. Eu posso ter a queda livre, o lançamento vertical, lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. E nós vamos aprender a descrever e a compreender as equações que regem esses movimentos. Então, uma propriedade fundamental quando nós falamos do movimento balístico é que ele pode ser decomposto em dois movimentos independentes. Então, o que isso significa? Que o movimento que está acontecendo em uma dimensão não vai influenciar no movimento na outra dimensão. Então, se eu tenho um movimento acontecendo na horizontal, ele não influencia o movimento que está acontecendo na vertical. Eles são movimentos que são independentes um do outro. Quando eu olho para o movimento que acontece na horizontal, qual a principal característica que eu preciso lembrar? Que o movimento que acontece na horizontal é um movimento retilíneo uniforme. O que isso significa? Significa que a nossa velocidade é constante. Eu não tenho alteração da velocidade ao longo do movimento. Por quê? Porque não atua a aceleração nesse corpo. Eu não tenho nenhuma aceleração acontecendo no movimento na horizontal. Quando nós falamos de um movimento na vertical, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. O que que isso significa? Que como eu tenho a aceleração da gravidade atuando nesse corpo, então eu não posso considerar que a minha velocidade está atuando, tá? A minha velocidade está atuando, não, que a minha velocidade é constante. Eu tenho uma gravidade atuando nesse movimento. Por esse motivo, eu tenho um movimento que a minha velocidade vai se alterar, tá? Então, a minha velocidade não se mantém constante, ela se altera ao longo do movimento. Movimento horizontal, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Movimento na vertical, movimento retilíneo uniformemente variado. Eu tenho ali, então, que a minha velocidade vai se modificar ao longo desse movimento. São duas características muito importantes e que nós conseguimos, então, identificar os movimentos vertical e horizontal. Quando eu falo do movimento vertical, eu preciso entender que ele é um caso particular do movimento retilíneo uniformemente variado. O que isso significa, Pro? Significa que eu tenho a atuação de uma aceleração, e essa aceleração não é uma aceleração variável, ela é uma aceleração constante. Então, a aceleração que atua no meu lançamento vertical ou na queda livre do corpo é a aceleração da gravidade, que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, esse movimento acontece quando um corpo se desloca ao longo de uma trajetória vertical. E eu preciso lembrar disso, que eu estou falando de um movimento que está acontecendo na vertical. Qual a direção? Vertical. Qual o sentido? Para cima ou para baixo, tá? Então, quando eu estou falando de um lançamento de queda livre ou lançamento vertical, estou falando de um movimento que está acontecendo numa dimensão e um movimento que acontece na vertical, e a aceleração que atua nesse corpo é a aceleração da gravidade. E na queda livre, na queda livre, o que que nós consideramos? Que a única força que atua sobre esse corpo é a força da gravidade? Então, nesse movimento, a minha aceleração é uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade, que vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, quando esse corpo ele é abandonado, vou gerar a queda do meu corpo. O que que vai acontecer? Eu estou com espaço inicial zero e uma velocidade zero.
E aí ele inicia o movimento de queda, certo? Então ele vai adquirir a aceleração ao longo desse movimento, certo? Então, a aceleração é constante e vai alterar a velocidade. Então, meu corpo ele parte do repouso, inicia um movimento de queda. Nesse iniciar o movimento de queda, ele vai adquirir velocidade, certo? Então, quando eu jogo esse meu gloss aqui, o que que acontece? A minha aceleração é constante, a aceleração da gravidade, mas ao longo do movimento, a minha velocidade ela vai modificando. E essa velocidade ela vai se modificando devido à aceleração da gravidade que atua no corpo. E a velocidade inicial é uma velocidade nula, porque ele está partindo do repouso, ó, o gloss está aqui em repouso e inicia um movimento. Ele parte do repouso, eu não tenho uma velocidade inicial. E a queda livre do corpo também é um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Eu preciso lembrar disso com toda a certeza, tá bom? Ali eu deixei um exemplo das equações que atuam ali sobre o nosso corpo, para vocês não esquecerem. Eu vou parar de compartilhar essa tela e vou lá para o journal para a gente analisar o lançamento vertical. Em relação ao lançamento vertical, o que que eu quero que vocês lembrem? Todas as vezes que nós estudamos o movimento na vertical, eu preciso adotar uma orientação em relação à minha trajetória. Geralmente, nós adotamos que o meu eixo é para cima, logo a minha gravidade é negativa, porque eu estou adotando que a minha trajetória aponta para cima. Além disso, eu preciso lembrar que a velocidade inicial é positiva e o espaço inicial é nulo. Quando eu falo do lançamento vertical, minha posição inicial é nula e a aceleração da minha gravidade é negativa, porque eu estou adotando que o sentido do meu movimento aponta para cima e a minha gravidade ela aponta para baixo, certo? Então, por isso que a nossa gravidade nesse caso, ela fica uma gravidade negativa, tá bom? Eu vou fazer o exercício não, eu vou explicar para vocês o lançamento vertical, aí nós fazemos um exercício de aplicação para ficar um pouquinho mais claro ali a sua compreensão. Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos estudar o lançamento vertical primeiro. O que que eu preciso lembrar em relação ao movimento vertical? Que eu preciso lembrar que o movimento vertical, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. Pode guardar isso no coração de vocês. Ó, direção vertical, sentido apontando para cima. Só para nós lembrarmos aqui. Vou fazer aqui a nossa linha horizontal aqui. Então, eu tô falando de um movimento que eu tô pegando a minha bolinha, jogando ela para cima, certo? Isso que eu quero que vocês tentem lembrar aqui no nosso desenho. Eu tenho aqui uma bolinha. E essa nossa bolinha, eu tenho uma velocidade apontando para cima. Por que para cima? Porque eu estou jogando a minha bolinha para cima, certo? Então, eu tenho que a minha velocidade, ela aponta para cima, porque eu estou falando de um movimento na vertical. Eu estou pegando a minha bolinha e jogando ela lá para cima. No entanto, eu tenho que a minha aceleração da gravidade, que é a aceleração que faz com que os nossos corpos tendem a ficar aqui e a gente não saia flutuando aí pelo espaço, eu tenho o jeito mais fácil de vocês entenderem, tem que a aceleração da gravidade ela aponta para o centro da Terra, a gente nunca pode esquecer disso, né? Então, a minha aceleração da gravidade aponta para baixo, mas o sentido do meu eixo está apontando para cima, tá? Então, vou até anotar isso aqui para vocês. Adotar o sentido da a trajetória para cima.
A minha aceleração é igual à aceleração da gravidade, né? Nesse caso, a aceleração da gravidade é negativa. Mas e as equações? Nós vamos considerar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, as equações que nós vimos lá na cinemática do movimento retilíneo uniformemente variado, elas continuam tendo validade aqui. Isso não muda, continua sendo a mesma coisa. A diferença é que aqui, no lugar da aceleração, eu vou considerar a aceleração da gravidade. E eu preciso levar em consideração qual é a aceleração da minha gravidade e o sinal também. Então, eu tenho que analisar o sentido do meu movimento. Então, ó, o espaço final é igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o t ao quadrado. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais aceleração vezes 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. As equações que nós vimos lá no movimento retilíneo uniforme têm validade. Qual é a minha atenção? Que a minha aceleração é igual a menos a aceleração da gravidade. Isso que eu preciso lembrar. Por isso, eu quero determinar a altura máxima que esse meu corpo vai alcançar. Conseguimos? Conseguimos determinar. Para determinar a altura máxima, o que eu preciso observar? Quando eu pego o meu gloss, jogo ele para cima, o que acontece? Chega num ponto em que ele para e inicia o movimento dele para baixo. Ele inicia seu movimento de queda, ó. Joga o gloss e ele uma hora cai. Joga o gloss e uma hora ele para o movimento para cima e começa a descer. O que acontece? Nesse movimento dele subir, tá subindo. O que vai acontecer aqui? A gravidade vai fazendo com que a velocidade vai diminuindo, chega a zero. Aí inicia o movimento de queda. Então, no ponto de altura máxima que ele vai atingir, o máximo que ele consegue atingir, a minha velocidade final vai ser igual a zero, certo? Então, isso é a primeira coisa que eu preciso observar, que na minha altura máxima, a minha velocidade final é zero. Então, lá pela equação de Torricelli, velocidade final igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Atenção aqui, a aceleração é igual a menos a minha gravidade. Guardar isso no coração. Outro ponto, o meu movimento é na vertical, então a gente está falando da minha altura. Então, a variação do espaço é igual à variação da minha altura. Então, a variação da altura é quem? Altura final menos altura inicial. Só que a minha altura inicial é nula, né? A gente viu isso lá na descrição do que é o movimento do lançamento vertical. Então, aqui, ó, zero igual a velocidade inicial quadrado, mais, menos, na verdade, né? Menos por quê? Porque é menos a aceleração da gravidade. Quem que é? A altura final menos a inicial, que é zero. Então, ó, zero é igual a velocidade inicial quadrado, mais 2 vezes gravidade vezes a altura final. O que eu vou fazer? Pego tudo isso aqui e vou passar para o outro lado da igualdade, porque meu objetivo é deixar o meu HF sozinho. Então, passo para o outro lado da igualdade e mudo o sinal, então passa a ser mais. Quem é meu HF? VO ao quadrado dividido por 2G, certo? Tá, e agora, Pro? Quero saber o tempo de subida. Consigo determinar? Consigo determinar também. Lembrando que o tempo de subida, quando eu falo de um movimento retilíneo uniformemente variado, é igual ao meu tempo de subida, tá? De descida. Tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. E aí, nós vamos usar a equação, ó, velocidade final é igual a velocidade inicial,
mais aceleração vezes o tempo. Mas o que que nós sabemos que a velocidade final é zero? Então, ó, menos a minha gravidade vezes o tempo. Por que menos? Porque o sinal da nossa gravidade é negativo, porque ele está no sentido contrário ao sentido que nós adotamos para a nossa trajetória, certo? Pego esse fator aqui, ó, menos GT, eu quero deixar o T sozinho, então eu passo por outro lado da minha igualdade. Se era negativo, passa a ser positivo. Quero deixar o T sozinho, porque eu quero saber o tempo de subida. Pronto. Lembrando que o tempo de subida é igual ao meu tempo de descida, porque nós estamos falando de movimento retilíneo uniformemente variável. Vamos lembrar o que significa cada letra? Então, ó, V, velocidade final. VO, velocidade inicial. G, aceleração da gravidade. H, delta H, variação da altura. Também aparece como a delta Y, tá? Por causa do eixo Y. Daí é o Y final menos o Y inicial, tá? Quem que eu tô pulando aqui? Isso que eu preciso lembrar, tá? V é a velocidade final, o T. T é o nosso tempo. Isso que eu preciso lembrar. O que que é a nossa altura? Lembrando que o HF, a altura final, e o HO é altura inicial. Pessoal, a mesma coisa do que tem aqui. A única diferença é que nós víamos que S é espaço final, que é a mesma coisa que a altura final, e SO é espaço inicial, que é igual à nossa altura inicial, tá? Só para a gente lembrar. Pronto, conseguimos determinar então o tempo de subida. Vamos fazer agora um exercício de aplicação, para a gente lembrar ali como que se usa as equações para um lançamento na vertical. Um exercício bem simples, tá no livro. Eu só não vou lembrar, gente, qual é a numeração, mas é um exercício do livro, se eu não estou enganada, é o exercício 7, tá bom? Vamos lá. Então, vamos fazer o nosso exercício 7, que é o exercício 7 do livro, exercício 1 do nosso exemplo, tá? Então, ele diz assim: testando o movimento de queda livre a partir do repouso, em condições tais que a resistência do ar possa ser desprezado, um experimentador verifica que entre os instantes de 2 segundos e 4 segundos, o deslocamento do corpo foi de 35 metros. Nessas condições, o deslocamento entre os instantes de 2 e 3 foi em metros. Então, o exercício nos dá duas informações muito importantes. Primeiro, desprezar a resistência do ar. Segundo, ele me dá o tempo e ele está me dizendo ainda que é um movimento em queda livre. Então, se é um movimento de queda livre, a única aceleração que atua no meu corpo é a aceleração da gravidade. Então, nós estamos falando de um movimento retilíneo uniformemente variado. Só para nós não esquecermos dessa informação. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se eu não me engano, é o exercício 7 da apostila. Então, nosso exemplo 1. Informação importante: eu sei que meu T final é 3 segundos
e que meu T inicial é 2 segundos. E quem que eu quero saber? A variação do espaço em metros, a minha altura, certo? Outra informação importante: desprezar a resistência do ar. Outra informação importante, eu estou falando de queda livre. Então, estou falando de um movimento retilíneo uniformemente variado, em que a minha aceleração é igual à aceleração da gravidade, certo? Então, o que que eu vou fazer? Pelas alternativas, eu já sei que ele está adotando a gravidade por 10 metros por segundo ao quadrado. O que que nós temos lá da nossa equação? Eu sei que a minha altura, o espaço, nada mais é do que meio. Por que meio, Pro? Porque, ó, o que que ele nos dá? Queda livre. Na queda livre, eu sei que a minha velocidade inicial é zero, e eu também sei que meu espaço inicial é zero. Então, se eu pego aquela equação, só para situar vocês, né? Então, ó, movimento retilíneo uniforme. Espaço igual a espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de AT quadrado. Só que aqui, ó, zero. Aqui, zero também. Então, meu espaço depende de quem? Meio de AT quadrado. Então, meu espaço aqui, ó, quando meu tempo é 2, vai ser meio, meu tempo é 3, né? Gravidade que é 10, vezes quem? Eu nem vou tirar a gravidade dali do fator, por quê? Porque vai ser a mesma, tá? E por que que a gravidade é positiva? Porque está no sentido do movimento. Em que meu S é o quê? 9 ó, dividido por 2 vezes G. Então, vai ser 4,5 G. Quem que é meu outro espaço? 2 ao quadrado. Então, meu S é 4 dividido por 2 vezes G. Meu S é 2G. Só que eu quero ver essa variação, né? Que é o espaço final menos inicial. Meu delta S, então, vai ser 4,5 menos 2 e tudo isso multiplicado por G, porque é fator comum, tá? Daí fica mais fácil de não ter que operar com número grande, fazer 2 vezes 10, 4,5 vezes 10, daria muito trabalho. Então, vamos por partes que é mais fácil. Se vocês quiserem fazer multiplicado, não tem diferença alguma. Deixo até de sugestão. Faça multiplicado pela gravidade e façam como eu, como deixei em evidência, para vocês verem se tem alguma alteração. Vai ser 2,5 vezes 10. 10 da aceleração da gravidade. 25 metros. Achamos o valor. Exercício muito tranquilo. Qual é a dificuldade do exercício? Lembrar que gravidade igual a 10 ou 9,881. Queda livre significa que meu espaço inicial, minha velocidade inicial é igual a zero. Então, meu movimento depende de quem? Da gravidade, do espaço final, da velocidade final e do meu tempo. Isso já nos dá um bom sinal de como eu vou encaminhar com a resolução do meu exercício. Então, pessoal, não basta decorar a fórmula, eu preciso entender o conceito, eu preciso entender o conceito físico, a definição, porque entendendo a definição eu consigo fazer o exercício. Olá, pessoal. Agora nós vamos falar do lançamento horizontal. Então, aqui esse lançamento oblíquo, certo? Então, vamos iniciar aqui. Então, o que que eu preciso pensar? Eu vou falar de dois movimentos, lançamento na horizontal e do lançamento oblíquo. Nós vamos entender esses movimentos e nós fazemos um exercício de aplicação.
Pessoal, quando eu falo do lançamento horizontal, é um lançamento descrito ali pela nossa imagem. É um lançamento que é um caso particular do movimento balístico, em que esse corpo é lançado com uma velocidade inicial a partir de uma certa altura sob ação exclusiva da gravidade. Então, nós vamos desprezar a resistência do ar. Só que esse movimento, o que que eu consigo observar ali pelo nosso GIF? Ele não é um movimento circular, ele também não é uma trajetória retilínea. Então, para que eu seja capaz de entender como esse movimento funciona, eu preciso decompor ele numa componente horizontal e também preciso decompor em uma componente vertical, tá? Eu não consigo realizar esse exercício se eu considerar apenas a componente na horizontal ou apenas a componente na vertical. Eu preciso decompor nos dois movimentos separadamente. Eu vou mostrar isso para vocês tanto no simulador para a gente ver esse movimento, né, o que está acontecendo aqui no nosso GIF, como também vou fazer a análise dele para vocês ali no nosso journal, tá? Então, vamos lá para o nosso simulador. Então, pessoal, aqui, ó, na nossa simulação, imagine aqui, ó, que o exercício fala, né? Explicação teórica do movimento horizontal. É um corpo que está numa determinada altura e o meu movimento começa na horizontal até esse corpo entrar em queda. Então, eu tenho dois movimentos acontecendo. Eu tenho tanto movimento na vertical quanto movimento na horizontal. E informação muito importante aqui quando a gente pensa na descrição desse movimento, pessoal. Preciso compreender que na vertical é um movimento, na horizontal é outro movimento, tá? Eu não consigo analisar esse movimento só na vertical ou só na horizontal, eu preciso analisar os dois, tá? E cuidado para não confundir o movimento na horizontal, né? O lançamento horizontal com o movimento com o movimento oblíquo, tá? São coisas diferentes. Então, aqui eu vou colocar no formato lento, uma bolinha de futebol, e nós vamos olhar duas componentes aqui, ó, da velocidade e da aceleração. Então, ó, quando eu faço o lançamento, eu vou até colocar mais devagarzinho, só para a gente conseguir analisar. Veja, ó, ele começa na horizontal e começa o seu movimento de queda, certo? Veja, ó, tem uma componente da aceleração na horizontal aqui, ó, e uma componente aqui na vertical. Ó, aceleração na vertical e uma componente aqui na horizontal. Preciso observar isso, tá? Aqui, ó. Tirei a aceleração só para vocês verem. Vou até iniciar aqui o movimento, ó. Vou só deixar as componentes da velocidade, vou colocar lento, reduzir um pouco para a gente conseguir ver o movimento, ó. Veja, componente horizontal da velocidade, componente na vertical. Então, lançamento horizontal eu preciso decompor em dois movimentos. Um na horizontal e outro na vertical, a nossa bolinha aqui laranja. Certo? Preciso me atentar a isso. Vamos ver esse movimento no journal para ficar um pouquinho mais claro para nós? Então, nós vamos olhar para o lançamento horizontal, em que ele não é uma trajetória circular, também não é uma trajetória retilínea. Então, para que eu possa analisar esse movimento, eu separo ele em dois movimentos: um movimento na horizontal e outro movimento na vertical, tá bom? Imagine que essa linha aqui é a nossa plataforma lá do desenho, e eu vou pegar aqui a nossa abóbora, que lá no desenho era uma abóbora, certo? O que que nós temos de trajetória descrita ali por ele? É isso aqui, né, que ele faz. Deixa eu fazer até de outra cor. Esse movimento ali que ele tá fazendo. Um pouquinho melhor vai ficar ali na imagem, no simulador, do que aqui no que eu fiz.
Lá nos nossos slides tem o link do simulador, tá, pessoal? Então vocês conseguem acessar, manipular, sugiro manipular o experimento ali no simulador também, para que vocês entendam como que está funcionando, né? Consigam visualizar o movimento também, assim como eu fiz aqui com vocês. Meu desenho não está em escala, é só para a gente poder entender aqui, tá? Então, eu tenho ali meu corpo numa altura H, e o que que nós vimos lá no simulador? Primeira coisa, tem uma velocidade em x, isso Vx, certo? Lá para nós, eu consegui observar que lá no nosso simulador, que nós temos um movimento no eixo x, porém eu também tenho um movimento no eixo y. Certo? Então, o que que eu preciso perceber? Que no movimento horizontal eu não tenho atuação da aceleração, né? Só tenho não tem nada ali, nenhuma aceleração atuando nesse corpo na horizontal. Então, a minha velocidade, ela é a mesma no início e ao final do movimento, a velocidade se mantém constante. E quando nós analisamos esse movimento na vertical, aí o que que nós temos? A ação da gravidade. Então, eu tenho a aceleração da gravidade atuando nesse corpo. Então, eu já não tenho uma velocidade constante. A minha velocidade vai se alterar ao longo do movimento em decorrência, então, da aceleração da gravidade, tá bom, pessoal? Vamos analisar separado? Então, ó. Então, movimento na horizontal. Vou fazer o desenho novamente. Então, a gente vai olhar somente para a horizontal. Vamos analisar o movimento separadamente. Então, aquilo que está na vertical nesse momento para nós não importa, só importa o que está na horizontal. Então, o que que nós temos? Uma velocidade na horizontal. Meu Vx linha 1, aqui ó, Vx linha 2 e Vx linha 3. O que que eu consigo observar? A minha aceleração é zero. Logo, a minha velocidade é constante, eu não tenho aceleração nesse movimento. Na horizontal eu não tenho. Então, a velocidade que ele inicia o movimento é a mesma velocidade com a qual ele vai terminar o movimento. Então, nós temos um movimento retilíneo uniforme, certo? Então, eu não tenho alteração da minha velocidade quando eu falo de um movimento na horizontal. Agora, quando a gente pensa na vertical, vamos fazer o mesmo desenho. Não vai ficar muito bom, pessoal, porque eu não tenho tantas habilidades em desenho.
Então, agora a gente vai olhar para a velocidade apenas na vertical. Então, aqui, ó, no início, ó, zero. Aqui, ó. Por que que é zero, Pro? Porque ele não depende da velocidade do movimento horizontal. Lembra que são movimentos independentes. Então, o movimento KY aqui, o movimento na horizontal não influencia o movimento na vertical, tá? Não tem nenhuma influência. Então, mesmo que esse corpo seja lançado com uma determinada velocidade, ele não vai influenciar, porque no início o movimento é horizontal. Então, eu não tenho velocidade em Y. A velocidade com que esse corpo se desloca na horizontal não influencia no meu movimento na vertical, tá? Cuidado em relação a isso. Então, o meu movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê, Pro? Porque tem aceleração da gravidade, tá? Então, por a gente ter aceleração da gravidade, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Pro, e as equações do espaço valem aqui? Valem. E aqui, ó, espaço final mais espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Também tenho velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E também tem a de Torricelli, velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais a aceleração vezes o tempo, que muda, no lugar de A, eu vou colocar a gravidade. Outro ponto importante aqui, ó. Como nós estamos falando que a minha velocidade inicial e posição inicial é zero, então o que que importa aqui para mim? A minha altura final vai ser gt ao quadrado sobre 2, porque tanto esse quanto esse é zero. Aqui, como que vai ficar a velocidade igual? gt. E aqui, velocidade final ao quadrado igual gt. gt não, olha o erro. 2 g delta S. Deixa eu arrumar aqui. E esse delta S, como eu já falei para vocês, lembre que ele é a nossa altura no movimento, tá? Não confundam, por gentileza. Vou até colocar aqui um delta H. Aqui, ó, no final. Só para nós não esquecermos. Então, a velocidade inicial aqui, velocidade inicial em y igual a zero, tá? Só para a gente não esquecer quando a gente fala do lançamento horizontal. Agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês o movimento oblíquo, tá? É um movimento também que eu vou analisar as duas componentes separadamente, uma componente na horizontal e uma componente na vertical. Aqui deixei para vocês até uma explicação do lançamento horizontal, as características, né? Que no movimento horizontal a velocidade inicial é zero, a aceleração é nula e o movimento é um movimento retilíneo uniforme. Já no movimento vertical, a velocidade inicial é nula, a aceleração é a aceleração da gravidade e o tipo de movimento é movimento retilíneo uniformemente variado. Lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Agora nós vamos olhar um pouquinho para o lançamento oblíquo. E é um tipo de movimento em que o corpo é lançado com uma velocidade inicial, só que essa velocidade inicial forma um ângulo com o nosso. Eu tô escutando um gato, né? Pessoal, então agora nós vamos falar sobre o lançamento oblíquo, tá? Então, o lançamento oblíquo, ele é um tipo de movimento em que o corpo é lançado com uma velocidade inicial,
Só que essa velocidade inicial, ela forma um ângulo com a minha horizontal. E para que eu seja capaz de descrever esse movimento que está acontecendo tanto na vertical quanto na horizontal, eu preciso fazer a decomposição dessa minha velocidade que está formando um ângulo, tanto no eixo horizontal x quanto no eixo vertical y. E essa decomposição ela é possível por quê? Porque conforme apresentado, não há uma força atuando na direção horizontal. Eu só tenho na direção vertical eu tenho que a força peso que vai estar atuando. Então, esse movimento ele vai ser analisado em dois movimentos independentes, um movimento na horizontal e um movimento na vertical. E esse movimento na horizontal é um movimento uniforme, e o movimento na vertical é um movimento uniformemente variável. Aqui, pessoal, tá o link do simulador para vocês tentarem mexer também em casa, entender como que funciona esse movimento oblíquo, tá bom? Vou mostrar para vocês no Journal, porque eu acho, primeiro no simulador, depois no Journal, porque eu acho que é um jeito mais fácil de nós entendermos o movimento do corpo, tá bom? Vou ajeitar aqui o nosso canhão, vou colocar lento, vou diminuir a rapidez para vocês conseguirem ver o movimento. Vou colocar o vetor aceleração e vetor velocidade para nós analisarmos. Então, percebam que o meu canhão ele tem uma angulação ali com a nossa superfície. Então, o movimento oblíquo, eu estou lançando ele com um determinado ângulo, diferente do movimento horizontal. No movimento horizontal, eu lançava o meu corpo na horizontal, certo? Ele estava numa altura, lançava na horizontal, e esse meu corpo ia cair ao longo do movimento. Aqui eu tenho uma angulação em relação à minha superfície, que no horizontal eu não tenho. Aqui no movimento oblíquo nós temos uma angulação. Deixa eu dar um zoom. Tá vendo? Ó, tem uma angulação aqui, tá? Então é importante entender que aqui nós temos um ângulo, tá bom? Voltar aqui normal. Então, quando eu lanço, ó, veja que eu tenho aqui no lançamento que ele tá na diagonal, ele está formando um ângulo aqui com a minha superfície. E essa velocidade em verde ali é uma velocidade que está na diagonal, então eu preciso decompor ela tanto no eixo x quanto no eixo y. Então, quando eu falo desse movimento oblíquo, eu estou analisando esse movimento tanto na horizontal quanto também na vertical. Vou aumentar um pouco a velocidade para vocês conseguirem visualizar. Ó, tá vendo? Movimento. Vamos de novo, ó. Vendo a velocidade inicial na diagonal. E nós vamos analisar isso aqui no nosso journal. Não tem especialidade para fazer desenho, pessoal. Meus desenhos é só com o objetivo de vocês conseguirem entender o que está acontecendo, tá bom? Agora sim, agora a gente consegue ver. Então, agora nós vamos falar do lançamento oblíquo, tá? Vou fazer o desenho só com o objetivo da gente tentar entender o que aconteceu lá no nosso simulador. Então, eu vou ter aqui, eu vou fazer até um pouquinho mais grosso para a gente visualizar. Ó. Eixo Y, eixo X. Aqui, ó, eixo Y, eixo X. E aí, nós temos lá nosso corpo, né? Nossa bala que foi lançada lá no canhão. Vou colocar ela bem aqui assim, ó, no início, na origem do movimento. E aí, nós vamos observar o quê? A primeira coisa que nós podemos observar ali
é que nós temos uma velocidade, certo? Esse objeto, né, nossa bola de canhão, ela é lançada com uma velocidade. O que que a gente observou ali no nosso simulador? Que essa velocidade, ela está formando um ângulo com a minha superfície, certo? E o que que nós precisamos fazer? Analisar esse movimento tanto no eixo horizontal quanto no meu eixo vertical. E é o que nós vamos fazer aqui, ó. Aqui eu vou chamar nossa velocidade inicial aqui, ó, VO. Então, esse vetor é a velocidade inicial. E agora nós vamos fazer as componentes no eixo Y aqui, ó. Então, eu tenho uma componente da velocidade em Y, VO, e eu também tenho uma componente da velocidade no eixo X. Nosso VO, X. Quando a gente pensa no triângulo, o que que nós temos assim, não é? A gente já fez isso quando nós estudamos decomposição dos vetores força, tá? A gente já viu, mas eu vou dar só uma retomada para a gente lembrar que nós temos o ângulo. Ângulo θ, certo? Esse aqui eu chamo de quem? Que está na diagonal, de hipotenusa, certo? O que está oposto ao ângulo eu chamo de cateto adjacente. Cateto adjacente não, cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo. E aquele que está coladinho com o ângulo, que está adjacendo ao ângulo, eu chamo de cateto adjacente. Só para nós relembrarmos, tá? Então, se eu quero fazer a decomposição desse vetor tanto na horizontal quanto na vertical, o que que eu preciso lembrar? Que seno de θ nada mais é do que cateto oposto sobre a minha hipotenusa. E seno não, cosseno do ângulo é o meu cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quem que é o seno do ângulo? Quem que está oposto ao nosso ângulo? Quem está no meu eixo X, eixo Y, certo? Então, meu VO, Y. E quem que é minha hipotenusa? É aquele que está na diagonal, que é o meu VO, velocidade inicial do movimento. Então, meu VO, Y, nada mais é do que a velocidade inicial vezes o seno do ângulo. E o cosseno, pronto. Cateto adjacente, quem está coladinho ao nosso ângulo, é a nossa velocidade no eixo X. Então, VOX sobre a hipotenusa, que é VO. Então, VOX é velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Pronto, fiz a decomposição da minha velocidade, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Agora, a gente consegue analisar o movimento na horizontal e o movimento na vertical. No movimento na horizontal, o que que eu preciso lembrar? O movimento uniforme. Isso significa que a minha velocidade em x no início vai ser igual à velocidade em x depois, que vai ser igual à velocidade em x ao final. Então, é como se nós tivéssemos isso aqui, ó.
E eu vou analisar só a velocidade em x. A velocidade em x eu fiz que cor? Verde. Então, ó, certo? Vx'1, Vx'2, Vx'3. Se eu analiso esse movimento na vertical, eu vou fazer o mesmo desenho, só que a diferença, vou fazer na outra folha. A diferença é que aqui eu não vou considerar o movimento na horizontal, eu só vou olhar para o movimento na vertical, tá? Vou fazer o mesmo desenho, só que a gente vai analisar a componente da velocidade apenas na minha vertical, tá? Então, aqui, ó, fazer rápido. Primeiro ele sobe. Aqui eu tenho que a minha velocidade em y é igual a zero, por quê? Ele sobe, 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 depois ele começa a cair. Então, naquele ponto em que ele vai parar de subir e começar a cair, a minha velocidade zero. O que que eu preciso lembrar? Que aqui eu tô falando de um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, eu tenho a atuação da aceleração nesse caso. Então, a minha velocidade não é constante. Então, a minha aceleração, ela é igual à aceleração da gravidade. Logo, a minha velocidade, diferente de ser uma velocidade constante, não vai ser uma velocidade constante. Preciso lembrar disso, tá, pessoal? Pronto, daí, e se eu quero saber o tempo de subida desse movimento? Conseguimos determinar. Pro, e se eu quero saber o tempo de descida? Também consigo determinar, tá bom? Então, vamos lá. Tempo de subida. Quando eu penso no tempo de subida, só o que me interessa é um corpo que está subindo. Então, só o que me interessa é o movimento na vertical, tá? Então, aqui eu estou olhando para o movimento na vertical. O que que nós temos? Que em um dado momento eu sei que a minha velocidade ali vai ser zero, certo? Então, na subida vai ter um momento que zero, a gente já viu isso. Então, a velocidade final vai ser igual a zero. Então, a velocidade em y final é igual à velocidade inicial em y, mais não, menos, né? Menos a gravidade vezes o tempo. Só que eu sei que aqui vai zerar, então fica, ó, y menos gravidade vezes o tempo. Pego esse termo aqui, passo para o outro lado somando. Quero deixar o t sozinho. Mas quem que é meu VOY? A gente já decompôs esse vetor. A velocidade inicial vezes seno do ângulo dividido pela minha gravidade, certo? Por aí que se eu quero saber o alcance, vou fazer um desenho aqui, ó. Fazer menorzinho, só para a gente conseguir visualizar, tá? O alcance, a gente não vai olhar na vertical, o que nos interessa é a horizontal. Então, perceba que em relação a onde ele saiu
aonde chegou, eu tive um deslocamento na horizontal, né? Então, o alcance é esse deslocamento. Então, a partir do momento que eu lanço esse projétil, qual é o tanto que ele deslocou? É o meu alcance. Então, para o alcance, eu vou olhar na horizontal. O que nós sabemos? Que o espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Velocidade em x. E lembrando, a gente está falando do MU, porque a gente está falando do movimento na horizontal. Movimento retilíneo uniforme, não tem variação da velocidade, a velocidade é constante. Só que eu também sei que meu espaço inicial aqui, ó, é zero. Se eu quero saber o t, eu só isolo aqui, ó. T não. Eu vou trocar o S por A só para vocês lembrarem que é o alcance. Quem que é a minha velocidade em x? Nós vimos que é a velocidade inicial, por x aqui. Velocidade inicial, cosseno de θ vezes o tempo. Só que o tempo a gente acabou de descobrir, então, o alcance é quem? Velocidade inicial, cosseno de θ, mais o alcance, eu estou considerando tanto meu movimento na subida quanto meu movimento na descida. E como a gente está falando de movimento retilíneo uniformemente variado, o meu tempo de subida é igual ao da descida. Então, é 2 vezes t. E quem que é meu t? Nada mais é que 2 vezes velocidade inicial vezes seno do ângulo dividido pela gravidade. Só que velocidade inicial, velocidade inicial é velocidade inicial ao quadrado. 2 vezes cosseno de θ vezes seno de θ é igual a seno de 2θ. Então, eu só vou substituir seno 2θ, tudo isso dividido pela gravidade. Assim, eu sou capaz de determinar o meu alcance. Pro, e se eu quero descobrir a altura máxima? Consigo? Consegue também. Altura máxima, vou olhar somente para o eixo na minha vertical, tá? Então, aqui, ó, velocidade velocidade final em y é igual a velocidade inicial tudo ao quadrado, porque eu tô Torricelli, né? Velocidade inicial ao quadrado, mais, nesse caso vai ser menos, né, por causa da gravidade, menos 2 vezes a gravidade, vezes a variação da altura. Mas a minha altura inicial é zero, então só me importa a altura final. Só que eu sei que a minha velocidade final vai zerar na altura máxima, né? Então, zero. Zero é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2gh. Passo esse termo para o outro lado somando, para o outro lado da igualdade, né? Troca sinal. A minha altura é igual à velocidade inicial em y ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Só que nós vimos quem é o nosso VOY. Quem que era VOY? Era a velocidade inicial vezes seno do ângulo ao quadrado. Pronto. Assim eu consigo determinar a minha altura máxima. Tá, pessoal? Isso que eu preciso lembrar quando nós falamos do lançamento oblíquo. Vou fazer um exercício de aplicação com vocês e aí nós damos início ao nosso último tópico da aula, tá? Vou ler o exemplo aqui com vocês. Aqui, pessoal, eu deixei esse desenho que eu achei ele incrível, tá no livro de vocês, que é tudo que eu expliquei, só que aqui a gente dá um zoom. Ó, então ali eu tenho a velocidade final em y igual a zero, lembra que eu falei? Quando ele chega no ponto de altura máxima, antes dele começar a queda, a velocidade inicial, final é zero. Consigo determinar ali o tempo de subida, lembra que a velocidade inicial vezes o c dividido pela gravidade. Consigo determinar a velocidade em x, velocidade inicial vezes cosseno do ângulo, altura máxima, acabei de mostrar para vocês. Tempo de descida é igual ao tempo de subida. E consigo determinar também o alcance, que eu coloquei ali para vocês também.
que é a velocidade inicial ao quadrado, vezes seno de 2θ dividido pela gravidade. Então, isso aqui resume todas as equações que eu ensinei para vocês no movimento oblíquo, mas daí vocês conseguem visualizar essas equações no movimento. Bom, então vamos fazer um exercício de aplicação. Um exercício de aplicação para o movimento horizontal. Veja que não é um movimento oblíquo, tá, pessoal? O exercício diz assim, ó: um avião está mergulhado com um ângulo θ igual a 30 graus, abaixo da horizontal, a uma velocidade de 290 quilômetros por hora. Quando o piloto libera um chamariz, a distância horizontal entre o ponto de lançamento e o ponto no qual o chamariz se desloca é de 700 metros. Isso é o nosso alcance. Quanto tempo o chamariz passou no ar e de qual altura foi lançado? Então, a gente quer saber quanto tempo esse chamariz ficou no ar e qual foi a altura em que ele foi lançado. Lembrando que aqui a gente está falando de um lançamento horizontal, tá? E esse alcance que esse chamariz alcançou foi de 700 metros, tá? Então, vamos lá analisar esse exemplo. 2. Então, o que que eu tenho? Que a minha velocidade inicial equivale a 290 quilômetros por hora. Vou colocar na minha unidade de medida, vou dividir por 3,6. E isso vai dar 80,6 metros por segundo. Além disso, ele me dá um θ. E esse θ, ele vai ser menos 30 graus, porque ele está abaixo da horizontal. Outra informação importante, o meu alcance, 700 metros, e a minha gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. O que que ele quer saber? O tempo que ele fica no ar. E aqui eu não estou falando do tempo de subida, tempo de descida, estou falando do tempo que ele permanece no ar. Então, o que que nós sabemos? Que o meu espaço, quando eu falo do lançamento horizontal, eu sei que eu vou depender da minha velocidade do meu tempo. Então, ΔX é velocidade vezes o tempo. Quem que é o ΔX? Espaço inicial e espaço final. Lembra? Então, eu só trouxe isso para cá, ó. Tá? Então, é um ΔS aqui, ó. Mas como o meu espaço inicial é zero, então também não vai influenciar diretamente aqui, tá? Mas como ele já me dá a variação do quanto ele se deslocou, eu vou usar variação. Então, ele tem um alcance de 700 metros. Então, eu tenho aqui, ó, quem que eu quero saber o tempo? Então, o tempo é igual ao meu ΔS dividido por V, o Vx, né? Então, meu tempo vai ser igual a 700 dividido por velocidade inicial vezes cosseno do ângulo. Aqui eu não preciso colocar um ângulo negativo, tá? 80,6 vezes cosseno de 30. 80,6 vezes 0,86. Então, o meu T vai ser igual a 700 dividido ali por 69,8. Eu vou arredondar o valor, que daria 10,02 para aproximadamente 10 segundos, só para facilitar nos nossos cálculos. E aí, o que que ele quer saber? A altura máxima. E aí, nós vamos olhar para o movimento na vertical. Então, ó, y é igual y inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais meio de gt quadrado. Mais, não, menos, né?
é o meu y final eu já sei que é zero, né, porque ele sai daqui e vem até aqui. Eu quero saber a altura que foi lançado, eu não estou falando de altura máxima, cuidado com isso. Não estou perguntando a altura máxima, ele está perguntando em que altura foi lançado, tá. Essa velocidade é minha velocidade em y. Vou pegar esse menos y e passar para o outro lado, porque é quem eu quero descobrir, a altura inicial. Fica menos y, minha velocidade, que eu sei é 80,6 vezes seno de 30, menos, né? Vai dar menos 0,5. Seno de 30 é meio. Menos meio. Vezes 10, menos 9,8 vezes 100, dividido por 2. Menos y0 vai dar 80,6 dividido por 2, toda vez que eu tenho 0,5 é meio. Então, eu vou dividir por 2, vai dar 40,3 vezes 10 menos 980 dividido por 2. Menos y0 vai dar 403 menos 490. Negativo aqui, ó, esqueci de colocar agora. Aqui, ó. Então, y menos y0 vai ser igual a menos 893. Posso multiplicar por menos 1. Meu y0, então, é igual a 893 metros. Isso que eu precisava lembrar aqui. Pronto, tranquilo de fazer. O que que eu preciso lembrar? É cuidar para não confundir com altura máxima. E aqui ele está me dando alcance. Se eu estou falando de alcance, preciso pensar no movimento na horizontal. Só cuidar com esses aspectos para que não se tenha erros em relação ao exercício, tá, pessoal? E continuando aqui, então, nós vamos para o nosso último tópico. Se der tempo, eu vou fazer um exercício. Se não der, eu vou dar os caminhos para que vocês consigam fazer, tá bom? Então, nós vamos falar agora da lei de Newton de atração gravitacional. Então, o que que eu preciso pensar quando eu falo desse tema tão importante que se faz tão presente na nossa vida? A primeira coisa, eu acho que o mais importante nós nos atentarmos é que o conceito de gravidade ele ainda não é totalmente compreendido. O que que nós conhecemos são os seus efeitos. Então, nós sabemos que a gravidade ela atua em todo o universo, desde partículas muito pequenas até corpos celestes, né, corpos muito grandes. Então, nós conhecemos os seus efeitos, nós compreendemos também que a força gravitacional não é algo que atua apenas para quem está aqui na Terra, mas sim para todos os objetos que estão próximos a elas e para todos os corpos que estão no universo. E o que que nós também sabemos que quando nós falamos da gravidade, né, ele é um termo que está sempre associado a diferentes sentidos, como sinônimo de força gravitacional, ou em alguns contextos ele também está associado à aceleração gravitacional, certo? O que que eu preciso lembrar quando eu falo do enunciado da primeira lei? Primeira lei, não, da lei da atração gravitacional. Então, a lei da gravitação universal, ela foi formulada por Isaac Newton e ela descreve a interação de corpos massivos no universo. Então, de acordo com essa lei, toda matéria atrai outra matéria. E essa atração, ela depende de duas características fundamentais, da massa desses corpos como também da distância entre eles, semelhante ali na imagem. Então, nós temos a Terra e um outro corpo celeste. O que que nós podemos observar ali? Que o que que o Isaac Newton está nos dizendo? Que a atração, ela vai depender da massa da Terra e do outro corpo, como também da distância de separação entre esses dois corpos. De uma forma simplificada, a lei ela afirma que a força de atração entre esses dois corpos ela é proporcional tanto em relação à sua massa, como inversamente proporcional à distância.
que isso significa para nós, né? O que que essa lei está nos trazendo, então? Que quanto maior a massa desse corpo, mais forte é a atração. No entanto, quando eu falo que uma grandeza ela é inversamente proporcional, significa que se ela aumenta, a outra diminui. Então, a minha atração, ela diminui à medida que esses corpos vão ficando cada vez mais distantes um do outro, certo? Então, o que que a lei da atração gravitacional de Newton está nos mostrando? Ela está nos mostrando uma relação de atração e está apresentando para nós que essa relação de atração, ela vai depender da massa e da distância desses corpos. A massa e essa força de atração são grandezas proporcionais. Então, se a minha massa aumenta, força de atração aumenta. No entanto, força de atração e distância são grandezas inversamente proporcionais. Então, se a minha distância aumenta, minha força, consequentemente, diminui, certo? Outro aspecto que preciso considerar, que para estudar a ação da gravidade em diferentes pontos do espaço, utiliza-se o conceito de campo gravitacional, tá? E o campo representa a intensidade da ação gravitacional em um ponto localizado a uma determinada distância, em que o m é a nossa massa e o r é o nosso raio, né? Para um ponto localizado a uma altura acima da minha superfície. Então, esse H ali para nós representa a altura, tá? O que que essa equação está nos demonstrando? Isso mostra que o campo gravitacional ele aumenta à medida que o campo gravitacional ele diminui à medida que a altura aumenta, que essa distância aumenta, certo? E por fim, nós precisamos pensar na variação do campo gravitacional em função da altura em relação à superfície do planeta. Então, quando um corpo ele exerce uma força sobre o outro, o que que nós estudamos lá quando nós vimos estática e hidrostática, né? Que essa força ela não atua em um único ponto, mas ela atua em toda a sua superfície, em toda a sua área. Então, para descrever esse efeito, nós utilizamos a definição de pressão, que nada mais é do que a força dividido pela área. Então, a pressão ela vai indicar como a força está sendo distribuída nessa área. Então, quando eu falo da atuação da força, eu consigo ali, então, determinar a pressão. Então, eu vou pensar na força em relação à área de atuação. Então, para uma mesma força, quanto menor for a área de contato, maior será a pressão exercida. E quanto maior a área de contato, menor a pressão. Ali na imagem, eu coloquei para vocês um exemplo da variação da aceleração da gravidade na Terra. Então, eu não tenho que essa variação se mantém igual, né? Esse valor da aceleração se mantém igual. Nós temos uma variação. E ali na imagem eu coloquei para vocês. Então, eu tirei essa imagem de um material da USP para vocês terem uma ideia de como ficaria então. Pessoal, então eu vou explicar para vocês, eu vou tentar resolver, talvez se delongue um pouquinho da nossa aula, o exercício 3, o nosso último exemplo, que é uma aplicação, então, dessa parte da gravidade, tá? Vou resolver com vocês, e aí nós encerramos a nossa aula, nossa última aula da disciplina de Física Geral e Experimental. Então, o exercício diz assim: a figura a seguir representa dois planetas de massa M1 e M2, cujos centros estão separados por uma distância d, muito maior que os raios dos planetas. Sabendo que é nula a força gravitacional sobre uma terceira massa, então esse pontinho ali P, a força gravitacional ali no pontinho P é nula. E esse ponto ele é colocado a uma distância d sobre 3 de m1. E eu quero saber a razão da massa do corpo 1 em relação à massa do corpo 2 desses planetas. Então, eu preciso descobrir essa razão. Então, vamos tentar resolver esse exercício. Eu vou copiar essa imagem só para a gente conseguir resolver, então, o último exercício. Então, o que que eu sei? O que que o exercício me disse?
que a distância de M1 até P vai ser de D sobre 3, certo? E a distância de M1 até M2, eu sei que é uma distância D. O que o exercício quer que sejamos capazes de responder? Eu quero a razão entre M1 sobre M2. Não sei isso e eu quero descobrir. Então, eu tenho que a massa do meu corpo 1 é M1. E o que eu consigo observar? Que a minha distância ali, a minha distância D1, vai ser D sobre 3. E a minha distância M2, ela vai ser tanto a soma do D sobre 3 como a minha distância D. Então, o meu M2, nós temos assim, que a minha distância 2 vai ser tanto o D mais o D sobre 3. Menos, né? Mais não, menos. Menos D sobre 3. Por que menos? Porque, ó, eu tenho que a M2 é tudo isso aqui. Mas ali, a do M1 até o ponto, eu tenho que D sobre 3. Então, vou tirar o mínimo. 3 dividido por 1, 3. Vezes o de cima, 3D. Menos 3 dividido por 3, 1, vezes o de cima, D. Então, eu tenho que a minha distância D2 vai ser 2D sobre 3. Uma coisa muito importante que o exercício está nos dizendo, a ideia central. Se eu tenho que a minha força resultante é zero, isso significa que as forças gravitacionais exercidas por M1 e por M2 têm a mesma intensidade em sentidos opostos, certo? Porque eu não estou considerando a gravidade daqui, mas eu preciso ver a atuação da gravidade aqui. Então, se eu tenho que a força resultante é nula, significa que a força que M1 faz aqui, força que M2 faz aqui, tem que ser igual, certo? E que nós vimos que a força é igual à gravidade, M1 sobre a massa M, tudo isso dividido pelo raio ao quadrado, certo? Só que o que eu vi? Que a força que M1 faz tem que ser igual à força que M2 faz, porque nós temos que a resultante é nula. Então, a gravidade, quando eu falo que isso é igual a esse, então, o F pode ser representado por esse valor. Só que esse valor de M é um valor que eu não vou considerar no exercício, porque ele já me pede isso. E aqui, mesma coisa. Então, não vou considerar. Então, fica... Posso cortar G com G. Quem que é o meu R2, a minha distância? Eu vi que é D sobre 3 ao quadrado. E aqui, M2 vai ser 2D sobre 3 ao quadrado. 2 vezes 2, 4D ao quadrado sobre 3 ao quadrado, 9. Toda vez que eu tenho uma situação como essa, uma divisão de frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, repito a primeira e multiplico pelo inverso. Repito a primeira, multiplico pelo inverso. Corto D quadrado com D quadrado, 9 com 9. Então, M1 vai ser igual a M2 sobre 4. Então, M1 sobre M2 é igual a 1 quarto. Pronto, achamos a razão. Pessoal, então eu vou parar de compartilhar minha tela com vocês. O que eu quero falar, então, ao final da nossa aula aqui? Primeiro aspecto, assim, muito importante, que eu quero chamar a atenção de vocês. Todas as vezes que a prof faz a gravação da aula, o que eu gostaria que vocês conseguissem fazer, que eu acho que é muito importante?
Além de tomar as notas sobre as explicações, vai pausando o vídeo, no momento de resolução do exercício, pessoal, por gentileza, pausa o vídeo, tenta resolver o exercício, resolva o exercício, depois faz uma comparação com aquilo que a Pro resolveu para vocês, tá? Por quê? Porque isso é muito importante para vocês entenderem aonde vocês estão errando na resolução do exercício. Outro aspecto muito importante, ficou com dúvida, manda para o nosso professor mediador. Principalmente porque a nossa aula, nessa nossa última aula, está sendo uma aula gravada em decorrência do feriado. Então, pessoal, por gentileza, entrem na aula, assistam a aula, surgiu dúvida, mandem para o professor mediador. E não deixem de assistir as nossas aulas gravadas, também as nossas aulas extras, porque vai auxiliar vocês na resolução dos exercícios. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, algo que ficou confuso, algo que não está muito claro, perguntem para o nosso professor mediador, que ele vai estar orientando vocês da melhor forma possível. Não deixem de fazer as atividades. Eu gostaria de agradecer do fundo do coração pela participação de vocês na minha disciplina. Foi um prazer ministrar essa aula para vocês ao longo desse primeiro módulo, do nosso módulo 51. Agradeço a participação no chat, as mensagens que vocês enviaram para mim foi muito importante ver que vocês estavam participando. As dúvidas de vocês foram essenciais para o bom andamento das nossas aulas. Então, muito obrigada, pessoal, pela participação, pela atenção de vocês. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau, pessoal.